Rupa Goswami, Rupa Goswami. Five principal angles of Bhakti. Falou sobre as 5 principais ângulos de Bhakti. Madhuravas, Smaram, Vivasara, Vigirija, Purta, Sakshat Sevalambani, Tadgana, Girijo. Você não falou. Rupa Goswami. E esse foi Rupa Goswami. Rupa Goswami Pad is saying same thing. Pots? There is Kalinga. Então, seguindo essa linha de Raghunath Bhakti. Abhisanga, Namsankirtan, Bhagavad Shravan, Mantrabhas, Purnukti Satthay Shivan, Sakal Sadhan, Srishta, Pantin, Mukha, Krishna Prem Janmay, Pantin, Translate. No. Dharmadde Sarvashishta, Namsankirtan, Niratade, Namdogi, Krishna Prem. She has. Krishnadas Kaviraj Goswami, Bengali Payar, Rupa Goswami Pad Bhakti Rasamrita Sindhu explains the 5 links of Raganuga. 5 Ele explica cinco membros de Raganuga Bhakti, Sadhusanga Nama Sankirtan. Você deve, tá bom o som? Fazer Nama Sankirtana com o sadhu. Bhagavat Shravan. Você deve ouvir o chamado Bhagavatam com o sadhu. Maturavas. O que significa Maturavas? Viver aonde? Em Mathura Mandal. Mathura não significa exatamente Mathura, é Mathura Mandal, entende? Ou seja, Braja Mandal. Você deve permanecer em Braj. E Srimurtira Shraddha Devan. Adorar a Thakuraji. É firme, essas são os 5 membros de Raganuga Bhakti. Mas quando essa Raganuga Bhakti se avança mais, fica mais madura, você pode adentrar nesse verso de Raghunath Das Goswami. Está explicado dessa forma. Raghunath Das Goswami diz esse verso. Ele explica dessa forma. Como que você deve adorar a Thakuraji? Como adorar a Thakuraji? Quando você chegar no estágio de Manasik Sevan, ou seja, servir a Thakuraji através da sua mente. No começo é Srimurti Sevan. Rupa Goswami explica Vigraha Sevan. Mas quando você chega no estágio mais avançado, você deve adorar a Thakuraji. Você vai adorar a Thakuraji com a sua mente. C-O-M Amma. They worship Thakurji in their mind. That is Manasik Seva. Because they have no time. A maior parte desses grandes Vaishnavas adoravam a Thakuraji com as suas mentes, pois eles não tinham tempo para adorar a Thakuraji com todos os ingredientes. Eles tinham tempo? Não. Naquela época, eles adoravam a Thakuraji com a mente deles. Manasik Seva. Esse é o ponto. Né? Fazer Pranama, Stava-stutis, orações. Stava-stutis. Todos os dias, quando você acorda, você deve fazer Stava-stutis, orações.
dessa forma. More advanced. A mesma coisa, só que de uma forma mais avançada eles faziam, entende? Understand or not? Entendeu ou não? This Raganuga Bhakti. Essa Raganuga Bhakti, Srila Rupa Goswami Pada explicou que é o estágio no começo. Ele explicou o estágio inicial. E Raghunath Das Goswami explicou 5 formas de servir ao Senhor, que é um estágio mais avançado. É muito simples. É a mesma coisa, só que explicada de 2 formas diferentes, né? Meio modificado. Entendeu? Quem tá ouvindo a tradução? Tá todo mundo conseguindo pegar a tradução aí? Quem não entende inglês? Tá todo mundo conseguindo certinho? Não? Tá no rádio. Tá. Perguntei para a Gurudeva sobre que Raghunatha Das Goswami fala os 5 versos dos 5 membros, né, de Pai Bhakti, Satsanga Namakirtan, Mathura Vasa e Jadaya Mutira Seva, né? Mas Raghunatha Das Goswami no outro verso, Manashiksa, ele fala de, né, segundo o Goswami também, tem 5 versos, 5 membros que são adorar a deidade, Tá dando pra escutar, né? Então, Srila Rupa Goswami Pada explicou, né, as 5 formas de devoção, 5 membros da devoção. E Raghunath Das Goswami, no Manasiksha, ele explicou de outra forma, tipo, também sobre esse assunto. Então o devoto aí perguntou as diferenças, né? Por que eles falaram de uma forma diferente a mesma coisa, né? Raganuga Bhakti. Então, ambos eles estavam explicando sobre os membros de Raganuga Bhakti, né? Mas Srila Rupa Goswami, ele está explicando, né, do começo, da forma inicial. Começo de Raganuga Bhakti. E Raghunatha já está num estágio mais elevado, né? Por exemplo, ele explica sobre Manasik Seva, como adorar a deidade através da mente. E Rupa Goswami, ele explicou Shrimurti Saradaya Seva, adorar a deidade com todos os elementos e tal. E o resto é o que eu já tinha falado. Srila Rupa Goswami Pada compôs esse verso. Sadhu Sangha Nama Sankirtana Bhagavad Shravana Mathura Vashri Murti Shradaya Sevana. Esse é o começo de Raganuga Bhakti, é o estágio primário, inicial. E Raghunath Das Goswami explica sobre um estágio mais maduro, um estágio mais elevado de Raganuga Bhakti. Bhagavad Gita tem esse verso. E no Manasiksha, Srila Raghunath Das Goswami explica. É a mesma coisa. Só que um explica o estágio inicial e o outro o estágio mais maduro, mais avançado. O que é Panchamritam?
Vidya Aksha. Assim como os nossos Goswamis. Aí Gurudeva está citando os versos do Sadhu Goswami Astaka. Srinivasacharya compôs essa canção, esses versos do Sadhu Goswami Astaka, como que os 6 Goswamis realizaram Bhajani Sadhana em Vrindavan. Ele escreveu Vishnu Kirtana Gana Nadavi. Como eles ficavam completamente absortos nesse humor de separação. Absortos nessa separação. Tehatmak, separação dia e noite, chorando. Eles ficavam assim absortos, por isso eles não tinham tempo para adorar fisicamente a Thakurji. Por isso que eles adoravam os seus Thakurjis com as suas mentes. Por exemplo, Gurudeva, 3 linhas são 3 membros são descritos da mesma forma. Então, eles já são sadhus, já estão nesse estágio, né, de sadhu. Por isso que eles estavam absortos na forma constitucional transcendental deles como gopis, entende? Eles, naquela época, estavam completamente absortos nas lilas. Então, nesse verso, sadhu significa o quê? As gopas, as gopis, eles são sadhus também ou não? Srimati Radhika é um sadhu. Lalita, Vishaka são sadhus, pois elas estão nesse estágio mais elevado. E também Sadhu Sangha, Srila Rupa Sanatana Goswami Pada se encontravam. Sanatana Goswami, ele ficava em Nandagaon, na margem do Manasarovar, né? E ele ficava em Terkadamba, e aí às vezes eles sempre se encontravam, e isso que é Sadhu Sangha. Até mesmo Srimati Radhika, quando ela aparece, isso é Sadhu Sangha ou não? Ela ia lá e ouvia, isso é Sadhu Sangha. Todos vocês são sadhus. Isso é Sadhu Sangha ou não? Sadhu Sangha. Rupa Goswami e Sanatana Goswami falavam, explicavam sobre cada shloka do Srimad Bhagavatam. Hoje eles permaneciam em Vrindavan, Brihat Vrindavan. Tem a Panchakorashi Vrindavan e Brihat Vrindavan. Panchakorashi Vrindavan é a Vrindavan que a gente faz parikrama
Por isso é chamado de Vrindavan Parikrama. Brihat Vrindavan. E a outra é Brihat Vrindavan, From Radha Kunda to que é do Radhakunda até Nandagaon, Varsana, all Nandagaon, Varshana. Brihat Vrindavan. Esses lugares são chamados de Brihat Vrindavan. Esse é o ponto. Mostly that time they A maior absorbed parte dele, a maioria deles, their Manasik sempre estava absorto em Manasik Seva, se lembrando dos passatempos de Krishna. Sometimes they also worship Thakur as like Às vezes eles adoravam a deidade. Lokanath Das. Assim como, por exemplo, Lokanath Das Goswami, o nome da Thakurji dele era Radha Vinodilal. What did he serve? Just Como que ele servia? Thakurji, Ele mantinha a deidade, what is called, put one bag, small bag, pegava uma bolsinha, colocava ela numa bolsinha e deixava ela com ele, assim. going there, there. Pra onde ele ia, ele levava ela, sempre cantando os santos nomes. Thakurji said, Isso Thakurji Seva. service that they doing Arati, Ele não fazia esse tipo de serviço de fazer arati. Naquela época eles não tinham tempo de fazer isso, por isso eles faziam apenas Manasik Seva, serviço com a mente. collect some madhukari, Eles coletavam Madhukari, doação, serviam Thakurji e faziam Bhajana Sadhana. Entende? also in transcendental world, Também no mundo transcendental, Loka Vrindavan, Gopinanga Yano Sulottam. When Krishna used to go quando Krishna ia pastorear as vacas, side of as golpes com seus olhos, olhar de soslaio, elas também adoravam a Krishna. when Krishna Quando Krishna goes to herding the cows, ia pastorear as vacas, then all the gopis they also naquele momento todas as golpes saíam de suas casas para ter o darshan de Govinda. Srimad Bhagavatam also explains. No Srimad Bhagavatam está explicado. Gopina Nayan Utsav. Gopinayan Utsava. They are taking the As golpes, Krishna with their eyes, and that is elas tinham darshan de Krishna com os seus olhos. Era um grande festival para elas. you may not understand Talvez vocês não entendam isso. É algo muito elevado. what they are doing. O que as pessoas fazem nos festivais? A gente faz festival, faz diversas preparações, decora, And Nitya Gita, and dancing, singing. Nitya Gita, dança, canta, toca harmônio. Vrindavan, O Vrindavan Prabhu ontem forget to sing one song. esqueceu de cantar também uma canção. Cadê ele? Talvez hoje ele possa cantar. Good enough. Não é bom? So in this way they are. Dessa forma, elas faziam isso. Worship it. E eles adoravam Thakurji dessa forma. Thakurji also Vijay Lal too. Thakurji também, Radha Vinodilal, I cannot sleep. diz pra ele: eu não consigo dormir. Pra Lokanath, né? O que você deve fazer? Massagear os meus pés. You are tired. What is the problem? Mas por que você tá tão cansado da idade? Qual é o problema? Last night, Aí Krishna disse: na noite passada Srimati Radhika and Gopis were Lalita. eu dancei com Srimati Radhika e as golpes mais Lalita roubou minha flauta. Entende? And they played the E elas começaram a tocar minha flauta. Srimati Radhika tocou minha flauta. dancing. E eu comecei a dançar. Elas também estavam dançando, né? Radhanath, Krishna. One mere ban gaye sakhi. Ganga nache, Jamuna nache, nache nadi gan. One mere ban gaye sakhi. Pavan Vrindavan. So Krishna told, Thakurji told, Então Thakurji, Radha Vinodilal disse: I cannot sleep. por isso que eu não consigo dormir. Tá bom. Lokanath Das Goswami começou a massagear os pés da deidade da Thakurji. E depois de uns 10 minutos, Thakurji novamente falou: Hot. ó, eu tô com muito calor, me abana. Then the
Então ele começou a abanar a deidade with the leaves. com folhas, entende? Folhas de árvore. Then Thakurji said, Então Thakurji começou a dormir. after 10 minutes Thakurji also Thakurji told, Depois de 10 minutos, a Thakurji disse: eu tô com muita fome. Tô com muita fome. A Thakurji estava fazendo essa lila. Então tá bom, ele cozinhou e ofereceu a Thakurji uma bela comida. E a deidade disse: eu vou descansar agora, tudo bem, mas tem uma condição. 3 a.m. Agora já são 3 da manhã. wake me up Todos os dias você me acorda às 4. Então hoje, por favor, não me perturbe. 9 o'clock. Talvez às 9, 9 e pouco da manhã, Wake me, você pode me acordar. Thakurji disse isso. Então essa lila acontece dessa forma. once Thakurji, Às vezes eles adoram a deidade de forma física they also, e às vezes sometimes just apenas em suas mentes. E a Thakurji, as Thakurjis ficavam satisfeitas com eles. Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada, Jiva Goswami Pada. or any question. Mais alguma pergunta? Can I make a question? You speak about Raganuga Guradeva, você estava falando sobre Raganuga Bhakti. que Raganuga Bhakti, a gente ouve falar que é quando a pessoa já tem um amor puro por Deus. Então como é que a pessoa vai fazer sadhana de Raganuga Bhakti? Se ele puder explicar mais. Raganuga Bhakti é quando você tem já amor por Deus. Então como fazer sadhana já tendo amor por Deus? Que seria um primeiro estágio de Ama. Raganuga Bhakti, adorar a deidade, mas qual seria a diferença disso para Vaidhi Bhakti? Qual é a diferença entre esses versos de Raganuga Bhakti para Vaidhi Bhakti? She's asking about Raganuga Bhakti is for a perfect stage. So you have to be on the level of prema to practice Raganuga Bhakti, but You have to be você tem que estar no estágio perfeito, né, para praticar Raganuga Bhakti, certo? É isso? Raganuga You have to be in a perfect stage, but in the verses you said that you have a process to attain you practice Raganuga Bhakti under this level. Is it possible? How can we do this? And what is the difference between this process and Vaidhi Bhakti? Raganuga Bhakti sadhana and Vaidhi Bhakti sadhana. Vaidhi Bhakti, o sadhaka fisicamente deve seguir Vaidhi Bhakti. Essa Bhakti que é desse processo de seguir as regras. Em Vaidhi Marga, Vaidhi Marga, você não pode simplesmente não querer seguir, né? Desobedecer. cannot do disobey the Vidhi. Vidhi marga is good. Porque Vaidhi Marga é dessa forma. Raganuga bhajan, Mas Raganuga Bhajan, na verdade, você só vai poder desenvolver esse Raganuga Bhakti no estágio de Nista ou de Ruchi. Ruchi bhajan, Ruchi Bhajan é Raganuga Bhajan. but another also who has passed through Mas outra coisa também, quem tem impressões passadas, samskaras, all his activities going very quick. todas as atividades sempre vão ir muito rápido, se desenvolver muito rápido. Depend on the sanskar. Tudo depende do seu samskara. Vidhi bhakti means O que significa Vaidhi Bhakti? É para aquelas pessoas que não têm impressões passadas, samskaras, não têm explain you have to follow the all the Vidhi bhakti. Então por isso que o Shastra diz que deve seguir Vaidhi Bhakti. But when associated with sadhu, Mas quando você se associa com o sadhu, através da associação com o sadhu, ouvir Harikatha, então a cobiça surgirá. actually when greed will come, Quando a cobiça surgir, você vai ser qualificado para qualificar
Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, one name is called Pois um dos nomes de Raganuga Bhakti é Lobhamayi Bhakti. and this greed E essa cobiça, essa avidez, depende de duas coisas: impression impressões passadas, samskaras, and Guru and Krishna. ou a misericórdia de Guru e Krishna. Entende? Então, Sadhaka deha, you have to follow the no Sadhaka Deha, você deve seguir Sadhaka Vidi Bhakti. Sadhaka deha, in sadhak body. No seu corpo de sadhaka, como um praticante, você deve seguir todas as regras. Ashrita Mas como um Siddha, no seu and realize estágio mais elevado, quando você já realizou sua forma constitucional transcendental, Siddha Deha, aí você vai poder se lembrar de todos os passatempos de Krishna. Ratri dine Radha Krishna Karaha Sevan. É um estágio muito elevado. Mas de uma forma geral a gente fala sobre isso. Como que Simultaneously, you have to practice em Vidi Bhakti, simultaneamente você deve praticar também Raganuga Bhakti. Raga Bhakti. Raganuga Bhakti. Listen Hari Katha. Raganuga Bhakti é ouvir Harikatha, This seguir esses membros da devoção de Bhakti. main thing, everything is sadhu. O ponto principal é todos os dias estar em estado sangha. You did not listen. Você não ouviu? This is not working. Não tá funcionando o microfone. Sadhu Sangha is very important. Estado sangha é muito importante. Sadhu Sangha, Sadhu sangha é muito importante. Mas também há diversos tipos de sadhus. Sadhus de Vaidhi Marga, Raganuga Marga, Raga Marga. Raga Marga sadhus they would say Guru only do vão falar. Vidhi Marga sadhus vão falar apenas sobre Vidhi Marga. have to follow Tem sadhus que vão falar ambos. rules and simultaneously Como que ao mesmo tempo você deve seguir as regras e se lembrar dos passatempos de Krishna. Esse é o ponto. our Gaudiya Sampradaya A nossa Gauriya Sampradaya é assim. Ragmarga. Raga Margya Kata. Ragere bhajana pad. Smarana pad. Kahe ragere bhajana. Smarana pad means Significa Smaran Pat. É Raga Pat. Braja Raganuga Bhakti. Janma kati. Se você tiver, mesmo se você tiver Sukriti de milhões e milhões de vidas, você não vai alcançar o prêmio. Mas quando a cobiça, a avidez surgir, será muito fácil. Então, existe Vidhi Bhakti e Raga Bhakti. Raganuga Bhakti. Acontece dessa forma. Mas aqueles que possuem impressões passadas, samskaras, vão de Shraddha muito facilmente até o estágio de Nishta e Ruchi. Entende? É como se ele fosse galopando, entende? Como se fosse um cavalo a galopar. Assim como Raghunath Das Goswami citou esse verso. Qual? Avirapalli patiputra kanta tassa vilasita balashvara sirupa chinta manisopti sanstu matsanto durdanto vaisurastu. Avirapalli patiputra kanta tassa vilasita balashvara. Bala ashva. Ashva means very powerful horse. Acho significa um cavalo muito poderoso, assim, muito forte, galopando. Race course. Like
powerful horse. He also Um cavalo bem forte, assim, galopando. the same way. Here, Da mesma forma, Srila Raghunath Das Goswami compôs esse verso. Oh, minha mente, as like minha mente é como um cavalo galopando. very powerful horse galloping. Como um cavalo forte galopando. Too. Aqueles cavalos são. É porque o devoto disse, Gurudev perguntou, né? Como que? É como um cavalo. Só que ele falou, é como. É louca, minha mente, né? Crazy. The crazy one. Ótima tradução, hein? A mente é crazy, né? É doida. He said, my É mind louca. is as light. Não, minha mente é como um cavalo muito poderoso, muito forte, galopante. But all the stages they also touch. Yeah. Mas Vaidhi Margaret, step step by step. vai de Marga passo a passo. Já em Raganuga Touch all the Marga, você passa por todos os estágios. Apesar de você pular, você vai passar também por todos os passos. Em Vidhi Marga, você vai passar em todos os passos. Mas em Raganuga Bhakti, você vai ir como um cavalo galopante, mas você vai passar por todos os estágios. Assim como um elevador. 10 story of the Se você for para o 10º andar de um prédio, touch the all the pelo elevador, o elevador ele vai passar por todos os andares também, só que muito rápido. Da mesma forma, Vaidhi Bhakti and those existe Vaidhi Vaidhi Bhakti e Raga Bhakti. sadhak form Na sua forma de sadhaka, aqueles que praticam bhajan Vidhi Bhakti and very easy. Shraddha to come into vão praticar, e aqueles que estão praticando Raga Bhakti muito rapidamente vão ir para Nishta e Ruchi. Eles estão passando por todos os seus estágios, tocando, né, passando por todos os outros estágios, mas é de uma forma muito rápida. Mas Sadhusanga está presente em todos eles, porque sem Sadhusanga não pode, né? Lalita Não dá. they are sadhu. Então Sadhusanga, Lalita, Vishaka também são sadhas, pois elas falam sobre Krishna Katha. Né? Todos sabem isso, é muito belo essas lilas que acontecem. So this but in our sadhak stage Mas nesse nosso estágio de sadhaka, de praticante, a gente deve seguir as regras e regulações. E ao mesmo tempo, should be great how to attend one possuir essa cobiça, essa avidez para alcançar uma gota de Braja Prima. Esse é o ponto. Então, Sadhusanga. Maharaj, nesse estágio de sadhaka, como desenvolver essa tendência de possuir anugatya? Pois a gente tem essa independência, né? A Gurudev está falando, sem abandonar a independência, como é possível você conseguir, né, anugatya? Estar sob a guia, né? bhakti ki sahi bhakti se Bhakti é kripa, é como uma trepadeira. Bhakti é como uma trepadeira. Trepadeira não dá pra ir assim, crescer, simplesmente crescer. Ela precisa de um apoio. Da mesma forma, sem você se render, você não pode praticar bhajana sadhana. O Vrindavana tem uma pergunta, ele está na fila. Por favor. Então, Anugatya Dharma, você deve abandonar a sua independência, sua tantrata. Abandone a sua independência. Sempre esteja sob guia, Anugatya.
dessa forma. Bhakti acontece assim. Is like Bhakti é como uma trepadeira. Ela não pode crescer sozinha. Precisa de um apoio. Da mesma forma, Sadhu Sangha é como esse apoio. Existe o Grantha Sadhu e o Bhakta Sadhu. Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavat. Se você não tiver sempre um Jivanta, um Bhakta Bhagavata disponível, você pode se abrigar no Grantha Bhagavata, entende? No Chaitanya Charitamrita. Se vocês estiverem lendo o Chaitanya Charitamrita, isso significa que vocês estão associando com Krishnadas Kaviraj Goswami. Isso que é Sadhu Sangha. Sadhu significa o Bhagavata. Então existe o Grantha Bhagavata e o Bhakta Bhagavata. Mas sempre tente se associar com o Bhakta Bhagavata. Ele é o Sadhu vivo. Bhakta vivo. Jivanta Bhagavata. Né? How do we approach, like, we should have this greed, right, for seva? Você deve ter essa cobiça, né, Gurudeva, para Seva e para Bhakti. Mas em qual humor a gente deve ter para não se comparar com os outros, não pegar o Seva dos outros e não ter nenhum ego e tal? you're speaking many things also inside. Greed coming from already your past impressions. A avidez, a cobiça vem de impressões passadas, somos caras. From independence of the circumstance. Ego is coming in. Why ego? Por que você possui ego? False. Abandone o falso ego. Independence. Quando você possui essa independência, sua tantra, você automaticamente surge Not give up. esse falso ego. False ego. Always in the humble. Abandone seu falso ego, sempre seja muito humilde, Dainya. Aquele que pensa, eu sou muito insignificante, mas possui diversas boas qualificações. Sarva Guni, apesar de ter muitas qualidades, ele pensa que é muito insignificante, entende? Aquele que tem várias qualidades pensa que não tem nada. Mas quem tem pouquinho só de qualidade fica pensando, né, que tem um monte. Assim como na água tem alguns peixinhos bem pequenininhos. Só panê, entende? São peixinhos bem pequenos, de uma cor prateada, sabe? Color. O peixe. São bem pequenininhos assim. Eles nadam bastante, esses peixinhos. Prata, na água. E eles nadam numa água contaminada. Uma água contaminada, suja, né, de terra. Eles ficam fazendo ondinhas na água e ficam contaminando a água com a terra. A terra, a areia, né? Mas os peixões ficam lá no fundo do oceano. É muito difícil deles irem para fora. Né? Grandes peixes, baleias, tubarões ficam lá no fundo do oceano. Eles ficam onde? No oceano profundo, na água profunda. Da mesma forma, aquele que não,
tipo, tem um pouquinho de conhecimento, pensa que sabe de tudo. vast of knowledge, Mas aquele que tem vasto conhecimento, grande, muito conhecimento, é sempre muito calmo, pacífico. Muito calmo, pacífico. Ele não mostra aos outros seu próprio conhecimento. and always very humble. Depois ele é sempre muito humilde. Esse é o ponto. Bhakti, what is called? So, what do you say? Sobre o que eu tava falando? Give up the Abandone o falso ego. Abhiman. Esse é Abhiman, So the false, que é o falso ego. give up the false. How will give up? Abandone o falso ego, mas como abandoná-lo? Talvez surja essa pergunta. Através do cantar constante dos santos nomes, sempre sendo muito humilde. Gurudeva, alguns devotos pensam: eu gosto de cozinhar, então por isso meu serviço é cozinhar. Gosto de fazer isso, por isso que meu serviço é aquilo. É isso. Então qual que é a diferença? Different kinds of service. Yes, but one, a person thinks, oh, I want to Tipo, uma pessoa pensa: eu quero fazer isso. just the other one, no, I have to do this because someone No, I have E o outro pensa: eu vou fazer isso porque ninguém tá fazendo. Então você deve seguir as instruções de Guru e Vaishnavas, entende? what will I do? This is O que eu for fizer me. tem que ser algo dado, uma instrução dada por um devoto sênior, entende? Dessa forma. Se você vai cozinhar ou se você vai cantar, Is the will give instruction. quem que vai dar instrução pra você fazer isso? Um Vaishnava sênior. Can you speak about the meaning of each mantra of the Gayatri Mantra and the mood in which you meditate? we should meditate on each Qual é o humor que você deve meditar cantando cada mantra? Aí Gurudev disse: isso não é coisa pra ficar falando que vai transmitir na internet, isso é algo entre guru e discípulo. Não deve ser dito de forma pública na internet qual é o significado do mantra, é uma ofensa. Nosso Shastra até diz que quando o Guru te dá o papel do mantra, você não deve mostrá-lo a ninguém. Também não deve ser gravado o mantra. Você não pode gravar o mantra. Muitas pessoas falam: ah, eu vou gravar aqui Gurudev falando mantra pra mim, aí só pra ganhar pratista, né, nome pra minha reputação. Ah, foi Gurudev aqui que falou pra mim. Não, o mantra deve ser dito secretamente, deve ser algo secreto. Mantra Gopal. Às vezes Shivji falava tudo, mas aí já é outra coisa. Mas é explicado que o mantra não deve ser dito em público. giving the meaning, Maharaj. Giving the meaning. Até mesmo o significado, Maharaj. Aqueles que You said we should não são iniciados, eles nem vão entender isso. Isso é algo privado, não é algo que deve ser falado a todos. A gente está falando sobre explicar sobre o significado de cada mantra e o humor. Cada mantra deve ser dito apenas entre guru e discípulo. É algo que deve ser conversado em privado. E também cada acharya
Acharya, they get this way, this. fala de uma forma diferente, dá um significado diferente. But how É o mesmo significado, mas a forma que eles mood and explicam o humor sequence. e a sequência também. I told her this is not our line. Would they end in this line or not? Huh? When he asked to me, oh, this Maharaj, Teve uma pessoa que me falou, esse Maharaj me falou isso, que era assim, sabe? Mas não é, essa não é a linhagem dos nossos acharyas. Shila Bhakti Pragyana, Keshava Goswami Maharaj, Shila Narayana Goswami Maharaj, Shila Vamana Goswami Maharaj, como eles costumavam falar. you can give an different. Pois diferentes acharyas vão falar de forma diferente, apesar do significado ser igual. They are saying, okay, Brahma Gayatri chanting Brahma Gayatri, then Dushto Abstuti, then another mantra Guru Gayatri chant, then another Abstuti. Então, se você vai fazer o Brahma Gayatri, você vai cantar esse Savastuti, e depois você vai cantar outro mantra, vai fazer outro Savastuti. Não, essa não é a sequência que a gente faz. A nossa sequência é uma sequência simples. Everybody will become crazy. Nem a sequência simples vocês conseguem fazer. Imagina essa outra complicada, vocês vão até ficar loucos. Tem devotos até que não cantam o Gayatri Mantra. Se você fizer assim muito, der muito pra eles, eles vão ficar frustrados, entende? Things must be Frustrados. Então tudo deve ser passo a passo. give instruction, everybody give instruction according to their A instrução deve ser dada de acordo com o nível da pessoa e suas qualidades, qualificações. study. Ontem eu falei como que essa não é Line. a nossa linhagem, nossa linha. They will give me this paper. Nossa linha não é assim. Ele Gurudev dá o papel pra você, primeiro você deve memorizar. Vários também nem memorizam o verso, o mantra. Give it to Master Dev, then big problem. Imagina se fosse pra dar muito, né? Maharaj had no need. Muitos mantras e essas sequências diferentes. Por isso que Shila Maharaj disse, não precisa dessas coisas todas. Are you confused? Apenas ouça, memorize. Caso contrário, você vai ficar confuso. According to the level you can De acordo com o nível, você vai poder falar pra pessoa alguma coisa. writing A, B, C, D. But if you Se você falar muito pra uma pessoa que só sabe o ABC, Patrika Sai Maharaj, sabe o alfabeto, listen to me. ela não vai entender. Por isso que ele falou, não precisa ficar indo pra lá e pra cá. Nam mantra. Então, Nama e mantra devem ser feitos dessa forma, Each mantra cantados dessa forma. meaning Cada significado e humor listen do from. mantra deve ser ouvido do guru. But that is private also. Mas isso também é algo privado, Private is entende? Algo privado. Lord Preman. Guru Premananda. São 4, quase 8 da manhã. Who has question? Quem que tem pergunta? Última pergunta? You said about independence. Gurudev, você falou sobre a Independence. Independence. How to give independência. Como que abandoná-la? How Vamos to give up abandoná-la. this independence. I will give up. Yeah. Swatantrata, How can independência. like I don't know, like we should ask for Gurudev something. A gente tem que perguntar para o Gurudeva, pedir para ele. Ela disse que não entendeu essa parte. Do you think if I follow the instruction of Guru Vaishnava, then my life will be successful? Você deve sempre pensar, se eu seguir as instruções de Guru Vaishnava, minha vida vai ser bem sucedida. Quando você pensar, não, se eu agir sob a orientação de Guru e Vaishnava, então minha vida vai ser bem sucedida. Aí você vai naturalmente abandonar a independência. This is you also need always saying that past impression, Janma Eu também samskara, sempre falo, né? Acabei de falar. Janma Samskara, impressões passadas. impression that you will. Que são muito importantes. Who
kinds of Há dois tipos de impressões, samskaras. Primeiro é Adunik Sanskara e Praktanik Sanskara. Praktaniki sanskar. Aduniki means this life. Adunik é o samskara que você está fazendo nessa vida. O Harikata que você está ouvindo, tudo isso está impresso, gravado na sua mente. Essas impressões estão dentro de você dessa vida. Samskaras. E o Praktanik Samskara é da vida passada, Like das vidas passadas. you did bhajan sadhana. O bhajan sadhana que você fez, essas impressões surgem das vidas passadas. Praktanik Samskara. Praktaniki sanskar. Past Mas essas impressões passadas, Praktanik Samskara, são muito importantes. Esse é o ponto. past life. Então, na vida passada, Surrender. se você não se rendeu, não largou sua independência, então, né, So this life practice. nessa vida você pode praticar. This life I will not Nessa vida você deve pensar: do anything eu não vou fazer nada my correspondence. de errado e abandonar a minha independência. So this is the Vaishnava means is Isso que significa o Vaishnava Dharma, é Anugatya Dharma. Srila Bhaktivinoda Thakur Nidjavadharma explica o que é Vaishnava Dharma, é Anugatya Dharma. Anugatya means Anugatya significa estar sob guia. of Sob guia de quem? advance Do Guru e dos Vaishnavas avançados. Esse é o ponto. Then listen Harikatha. Principal é ouvir Harikata. Without listening Harikatha, then Sem ouvir Harikata, como você vai se desenvolver? Gurudev, can we practice this in all ashrams? Por Deus, você pode praticar isso em todos os ashrams. Ashrams, Brahmachari, Gihastra, Vanaprastha, sannyas. Can all ashrams practice this independence, the Anugatya? Gurudev, em todos os ashrams dá pra praticar a independência no Gata. Tudo! Você, Brahmachari, Brahmachari, se é sob a guia, você é um brahmachari, sannyasi, você vai fazer tudo sob a guia stay in your house, do Guru e dos Vaishnavas. Se você ficar na casa com a sua esposa, com seus filhos, você também deve ficar sob a Anugata, sob a guia de Guru e Vaishnavas. Anugatya Dharma. Anugata Dharma, Vaishnava Dharma significa Anugata Dharma. Sob a guia. Está sob a guia. Underguidance is Krishna. Sob a guia de Krishna. Krishna é o meu mantenedor e protenedor. Como é? Protetor e mantenedor. Vaishnava Dharma é Anugata Dharma. Se você é um Vaishnava, você sempre tem que estar sob a guia. Entende que é sob a guia, Anugata? Anugata é estar sob a guia. Seguir tudo. Every morning you say, today what Toda manhã eu pergunto: qual que é o programa de hoje? Isso é Anugata ou não? only one program. Isso não é estar sob a sua Anugata? Ah, Maharaj, só vai ter um programa que é 4 da tarde. Então eu tô perguntando pra você, né? Estou na sua Anugata, sob a sua guia. Sometimes my Tita power, okay, little bit of Harikatha. Mas às vezes eu falo: vou falar um pouquinho de Harikata. Good. What's your doubt? Né? Por que você tá com dúvida sobre isso? Não é pra ter dúvida sobre isso. Another little question. Agora eu tenho outra perguntinha. So, if you were saying yesterday not to criticize, Ontem você disse pra não criticar. if we are constantly taking the humble position and thinking Se a we're gente, the lowest, a gente but other pensa people que é are o actually mais. trying to control us, or they're doing something subtle, and we can't quite figure it out because we're always, trying to be humble. Is it okay to approach, say, a senior Vaishnava and ask them, hey, is this what's going on? Am I crazy, or is this person trying to control me?
and I should say it That myself. person is control. Ela tá perguntando se a pessoa é muito humilde, as pessoas vão querer controlar ela e tem que perguntar pra um Vaishnava sênior e tal. Or your bhakti. That is Não, se a pessoa tá querendo te controlar, own. é apenas para gratificação ou interesse dela. How do we Apenas para gratificação sensorial ou interesse. Mas quando é pra Guru e Vaishnavas, eles não estão te controlando, eles estão querendo que você sirva Krishna. Which is not true. And you Então, also blame o que é crítica? about Quando algo que não é verdade, você tá falando, né, uma mentira, culpando alguém. Entende? but we also shouldn't find the I fault. understand what is the meaning of criticism. Qual é o significado de criticar? Primeiro entenda. Not thief. Ele não é um ladrão, mas você tá culpando ele, falando que ele é um ladrão. Isso é uma crítica. Mas se ele é um ladrão e você tá falando que ele é um ladrão, não tem problema. Mas tem outra coisa também. Você não deve falar, ah, ele é ladrão, ele não é ladrão. Isso não é problema seu. Isso é algo simples. No need to gossip. Não precisa ficar de fofoca. Criticize means you are O que significa críticas? gossip. Significa que você tá indo fofocar com alguém. Criticar significa isso. Criticize to Krishna. Hey Krishna, tell you why you are a मैं कैन काला राधा कैन गोरी. You know this song? No. Você conhece a canção? Mati Maiya re puche Nanda Lala. Krishna, he asked Mother Krishna Yashoda, perguntou para mãe: "Hey, Mother Yashoda, Mother, tell me, Oh why mãe, am me I- diga, por que eu sou preto? why E Srimati por Radhika que Shrimati Radhika é dourada? and why you are gory? Why you are fresh complexion? Why I am black?" Por que você tem essa compleição fresca, né, branca, e eu tenho essa compleição negra? Vrindavan. Né, Vrindavan? Yasomati Maiya re puche Nanda Lala. मैं कैन काल राधा कैन गोरी. Then Mother Yashoda she gives the answer. Aí mãe Yashoda respondeu. Eh? What is the answer? Qual foi a resposta que ela deu? Hey Krishna, you Oh Krishna, took birth in é porque você nasceu midnight. meia-noite. That they were darkness. Por isso, né, tava muito escuro. And then Entende? Janmashtami De noite, Krishna Janmastami. takes birth in what time? Krishna nasceu que horas? No Janmastami, meia-noite. So you are Então, tava muito escuro, por isso que você é preto. they dark. You drink the milk of black cows. E também porque você toma leite de vacas negras. So you are black. Por isso que você é preto. Hey, Entende? you are taking, Você we are swimming in the water of também nada Yamuna water. na água do Jamuna, e a água do Jamuna é escura, né? Negra. This type of criticize. Esse tipo de crítica, né? That is your loving quarrel. Na verdade são brigas amorosas. Isso. And Discursos amorosos. conditional soul, they also criticize. Oh, Mas a alma condicionada, como que é a crítica dela? nasty, Ah, ele é estúpido, ele é ali, ó. É luxurioso, fica correndo atrás das devotas e das mulheres. It's true. Mas e se for verdade, Gurudev? True. not. Não, não pode fazer isso. Não pode ficar correndo atrás das If mulheres. not, then you criticize. If you not prepare, why you? Se o seu coração não é purificado, por que você está criticando os outros? Você não vai conseguir purificar o coração dele? Let him do it. Deixa ele ir pro inferno. But you can say 1 or 2 times. Você pode dizer uma, 2 vezes, ó, para de ficar correndo atrás das mulheres. Mas se ele não ouvir, To go here. deixa ele ir pro inferno. Shastra saying 1 O Shastra diz, 1, 2 vezes você pode dar um conselho, um aviso. Mas se ele não ouvir, gopis, mas os golpes em Braja, os Brajabasas, this type of thing. eles fazem esse outro tipo de crítica que eu acabei de falar. Huh? Mayyari, huh? Yasomate Mayyari,
पूछे नंद लाला मैं कैन काला राधा कैन गोरी राधा क्यों गोरी Radha Kenogori. भाई श्रीमती राधिका Por que chama de Radhika dourada? फ्रेश कॉम्प्लेक्स Tem essa complexão fresca, branca. श्रीमती राधिका Então Mãe Yashoda respondeu: Shrimati Radhika nasceu डे टाइम de dia, ब्रह्म मुहूर्त no Brahma Muhurta. अंडरस्टैंड Entende? ऑपोजिट है É o oposto. कृष्ण he to birth in midnight É o oposto. Krishna nasceu meia-noite. and that time was completely Estava completamente escuro. E Shrimati Radhika nasceu no Brahma Muhurta. about saying this way. Então, por isso que ela disse isso. This is called their loving Essas são essas brigas, né? Debates amorosos. Entende? Mas, Gurudeva, se você está analisando as atitudes de um Vaishnava, isso é uma ofensa? Se a gente está analisando a atitude do Vaishnava, isso é uma ofensa behavior of a Vaishnava. no need why going to the Não precisa. Por que você vai fazer isso? Gurudeva, porque às vezes a gente fica confuso com as atitudes dos Vaishnavas. Não, olha o que você está fazendo. what are you doing Não o que os outros estão fazendo. O que você está fazendo? one thing Um ladrão saying to another thing fala pro outro ladrão. think it's Ó, o ladrão ali. why to waste your time to analyze this Por que você vai ficar gastando seu tempo pra analisar essas coisas? Faça bajana sadhana. then you waste your time in when you Aí- waste time in come to chanting Se você gastar o seu tempo assim, quando você vai ter tempo pra cantar os santos nomes? Faça bajana sadhana. Se associe com o sadhana. good Brahmandi. Intelligent person learn from the others. huh? We can learn for the experience of the others. A gente pode Intelligent aprender person com watch as what happens and see if I like atividades this dos outros. behavior or Ah, eu not. gosto desse comportamento. We are Tá. not intelligent. Se a gente não for inteligente, only learn from ourselves. But intelligent aprender persons apenas learn da from gente, the others. pessoas inteligentes aprendem dos outros. Agora eu tô falando o que fazer, então. Leia o Shastra. Faça bajana sadhana. Você tá fazendo bajana sadhana pra ficar olhando os defeitos dos outros? É? The point is that Não, esse não é o ponto. no need to look at Não precisa ficar olhando os defeitos dos outros. Olhe seus próprios defeitos. O ponto é que você não deve ficar olhando as falhas dos outros. Você deve olhar as suas próprias, olhar para as suas próprias falhas. otherwise if you looking Caso contrário, você vai só ficar olhando pro erro dos outros e as mesmas qualidades que você ficar olhando dos outros vai se manifestar no seu coração. Falhas vão vir para você. Os mesmos defeitos que você ficar olhando dos outros, você vai manifestar em você. Por isso você deve seguir essa Anugata, está sob a guia dos Vaishnavas. look never speak for this regard Aí Devata tá falando, você pode olhar, até ouvir e olhar, mas você não deve falar, né? Aí Greta tá falando, você não deve falar e nem ouvir, nem olhar também. but Não. don't speak Você pode até ver, mas não deve falar. लेकिन सुनिए बोलेंगे ना you listen Você pode and see but até olhar e ver, né, essas críticas, esses defeitos, né? Mas você não deve falar, e aí não haverão brigas. change his mind Por mais que você tiver o poder de mudar a mente de alguém, aí você pode falar pra essa pessoa. Entende? Uma pessoa inteligente faz isso. another also three monkeys Mas tem aqueles 3 macacos também, né? O macaco que fecha o olho, tá tapando o olho, outro o ouvido e outro com a mão na boca. that means you should not Isso significa o quê? Você não deve ouvir para nem críticas, don't listen
não ouvir blasfêmias a Guru Vaishnava, não falar e não ver. Intelligent person. Uma pessoa inteligente significa o quê? Uma pessoa que faz isso. You do bhajan, you absorb your bhajan inside. Você absorve no seu Bhajana Sadhana. You are saying this, Você tá falando isso. bhajan inside. Tá bom, mas você deve fazer Bhajana Sadhana. Read your shastra, you also read. Leia o Shastra, cante santos nomes. So where your time is? Se você fizer isso, você nem vai ter tempo pra fazer essas outras coisas. And those who are doing bad things, Aqueles que estão fazendo coisas ruins, deixa eles ir para Naraka. O que fazer? now 8 o'clock, no? Agora são 8 horas. Aí o Devota tá mostrando a canção. Aí, pra Gurudeva. O Gurudeva disse que é muito engraçado. É muito engraçado. É essa canção mesmo, mas eles estão, né, tipo, atuando demais e tal. Pode ficar lá. Ela sabe inglês. Eu deixei minha bolsa lá no tempo. Põe aí no pescoço que eu tô sem a bolsa. About the snake. No microfone, né? And use not the fingers, fangs, the fangs, without the fangs. Yeah. And because she had association.